Bem, sobre a origem dos mitos. Como que surgiram os mitos? Quando alguém diz que os mitos são invenção do ser humano, isso está errado. E isso está errado por causa da ciência do século XX e século XXI, tanto da antropologia quanto da psicologia, da ciência das religiões, da história. Isso aí está completamente errado. Os seres humanos não inventaram os mitos, os seres humanos não inventaram os deuses, então é bom esclarecer como que surgiram os mitos. Quando começou a surgir os mitos, ninguém sabe. Isso aí se perde na origem dos tempos. Em algum momento da história ele é contado, e depois de ser contado através de tradição oral durante séculos, ele é colocado no papel. Então, um mito leva milênios, pelo menos, para ser formado. Milênios. Uma vez eu vi em um canal um sujeito dizendo que Jesus era um mito, porque Jesus morreu no ano 30 e os evangelhos foram escritos no começo do século II, mais ou menos em 130, ou seja, 100 anos depois. Primeiro que isso é errado. Os estudos mostram que os evangelhos foram escritos pelo menos entre os anos 70 e os anos 100. Mas mesmo se foi escrito 130, 100 anos depois, 100 anos depois é ontem. 100 anos depois não é nada, gente. E é pouquíssimo tempo. E nesse canal o ateu desafiava um cristão a falar. O ateu disse o seguinte: 100 anos é suficiente mesmo para formar um mito. Me dá exemplo de um mito que levou um tempo maior. O cristão não soube responder, mas a resposta é simples: todos. Todos os mitos levam milhares de anos para se formar, não é 100 anos, não, milhares de anos para se formar. Dezenas de milhares de anos. Não sei se chega a mais de 100 mil anos, mas eu acho que o ser humano apareceu 200 mil anos atrás, não é isso? Eu não me lembro bem. Mas os mitos levam dezenas de milhares de anos para se constituir. Então, isso não é uma coisa de um século, não. 100 anos não é nada. Então, como que surge esse mito, os mitos? A origem precisa, quando começou de forma precisa, não se sabe, e o processo inicial também não se sabe muito bem. Mas uma coisa que se sabe é que não tem como ainda falar de ser humano. Eu chamo de animal humano esse sujeito da história, porque ainda não é um ser humano, é um animal. Ainda não tem a capacidade de simbolizar, não tem a capacidade de usar a linguagem. Eu estou usando aqui categorias da ciência, da antropologia, da psicologia, ou melhor, categorias não, o pensamento geral das ciências humanas do século XX e XXI. Se isso aconteceu assim ou não, isso não vem ao caso. Se o homem surgiu com Deus criando Adão e Eva, isso também não vem ao caso. Mas eu estou desenvolvendo aqui uma forma de pensar que vem a partir das ciências humanas. Então, o animal humano, não dá para falar ainda de ser humano, é o animal humano, sem domínio de símbolos, sem domínio de linguagem, sem domínio de nada, esse animal começa a ter um comportamento repetitivo, o que não é novidade. Os animais possuem comportamentos repetitivos que são chamados de instintos. Eles, formiga, por exemplo, vai se comportando sempre da mesma forma, construindo formigueiro, sempre do mesmo jeito. A diferença é que o ser humano tem um comportamento repetitivo que é flexível.
Com o passar do tempo, esse comportamento não é o mesmo, não é sempre o mesmo. Esse comportamento repetitivo, ele começa a gerar o que é chamado de ritual. São os rituais. Então, há dezenas de milhares de anos começam a surgir rituais, comportamentos repetitivos, mas com variações. É como se o instinto humano ele fosse elástico, vamos dizer assim, né? Não é fixo, ele é mutável. E essas repetições vão acontecendo, e as repetições não são apenas repetições gestuais, são também repetições de barulhos feitos pela boca, feito batendo no corpo, batendo em algum pedaço de madeira. Então, repetição de gestos e a voz humana também é um gesto humano, né? A gente esquece disso, separa a voz humana do corpo, como se linguagem por palavras e linguagem corporal fossem duas coisas totalmente diferentes. Não são, elas são interligadas, né? Então, o ser humano começa um ciclo de repetições que envolve também a repetição de barulhos feitos pela boca. E por que que eles começam esse ciclo de repetições? Aí ninguém sabe. Existem especulações, bem, tem especulações que se ligam à teoria do desejo mimético, do mecanismo do bode expiatório, do sacrifício de outros seres humanos, mas não sei se são considerados certos, teorias certas, creio que não, são especulações. Mas o fato é que os seres humanos começam a repetir gestos e barulhos feitos com a boca, que também são gestos. Com o passar do tempo, esses barulhos feitos pela boca, que no princípio é apenas uma forma de acompanhar os ritos, é uma espécie de música que acompanha os ritos, não sei se era música, né? Devia ser uma coisa horrorosa. Mas se é repetitivo, deveria ter uma sonoridade musical, creio eu. E até hoje as tribos encontradas no século XVIII, XIX e no século XX, que estão afastados, que estavam afastados da cultura europeia, que foram observados por pessoas, por antropólogos, e elas mantêm essa característica, tribos mais antigas, né, de fazer ritos cantando. Cantando, assim, não é uma linguagem articulada, é barulho feito pela boca. E um tipo de batucada também. Mas, com o passar do tempo, essa repetição de barulho começa a ter significado. Um significado misturado com gestos, mas aos poucos vai se tornando um significado à parte. Eu li um livro de um estudioso da linguagem que diz que a primeira manifestação da linguagem é a ordem, é pedir alguma coisa, pega aquilo ali para mim, ou então ataca fulano de tal, então faz isso. A primeira manifestação da linguagem é de ordem de pedido. Eu não sei se isso é 100% correto, porque esse livro que eu li é da década de 60 ou 70. Não sei, então, qual que foi. Pode ter sido assim, a primeira manifestação da linguagem. Deve ter sido parecido, um pouco parecido com o jogo de linguagem que o Wittgenstein coloca nos primeiros parágrafos do livro Investigações Filosóficas. Talvez seja algo parecido com aquilo, mas talvez. Mas, de toda forma, a repetição dos barulhos feitos com a boca começa a ter um sentido que, a princípio, é entrelaçado com os gestos e, aos poucos, vai se despregando dos gestos e começa a constituir uma linguagem que não é registrada por escrito. Essa linguagem, só depois de muito tempo, ela começa a ser atribuída a desenhos que são feitos em pedras,
mais ou menos como a língua chinesa é até hoje, só que atualmente os desenhos da língua chinesa são, bem, são muito modificados, né? São muito estilizados. Ano passado se desenhava um ser humano, sol, um boi, e esses desenhos aos poucos foram virando letras, ou sílabas, e aí começa o surgimento da linguagem. Mas quando começa o surgimento da linguagem, já tem, já tem muito tempo que a repetição ritual dos gestos está acontecendo. Como que se chega a essa conclusão? Aí tem que ver na arqueologia, nas técnicas de antropologia, nas observações, aí são questões mais técnicas. Mas os rituais já estão acontecendo há muito tempo, quando surge a linguagem. E quando a linguagem é colocada por escrito, aí já passou tempo demais, né? do ritual, das repetições humanas, flexíveis. Porque observando o ritual, dá para perceber que o ser humano enfeita a pele, né, faz pinturas, coloca uns enfeites de pena, de pelo. Então tem aí uma modificação da natureza, que é impulsionado por essa força que faz o ser humano agir de forma repetitiva. Agora, que força é essa que faz o ser humano agir de forma repetitiva? O ser humano não, o animal humano. Que força que é essa que faz o animal humano agir de forma repetitiva? Estão batendo no portão. Minha irmã chegando. Mas aí a questão é que para que eu vou dar satisfação que é minha irmã chegando, né? Mas que força é essa que faz o ser humano se comportar de forma repetitiva? Eu não sei porque veio a vontade de falar assim, minha irmã mora em outro lugar, mas ela às vezes vem para cá com a filha dela e nem sei para que eu estou falando isso. Mas por que, que o ser humano, filha dela que não veio agora, veio só ela, por que o ser humano se comporta de forma repetitiva? Qual força que é essa que faz o ser humano não, o animal humano, a repetir, a criar rituais? Aí ninguém sabe, gente. Pode falar que é um tipo de instinto, mas é um instinto flexível. Talvez o que a psicanálise chama de pulsão ou pulsões. Não creio que não. Pulsões surgiriam mais tarde, surgem mais tarde. É um tipo de instinto. Alguém pode dizer que é um inconsciente coletivo, alguém pode falar que é um espírito. Espírito significa vento. E a ideia é a seguinte: da mesma forma que se você olhar uma árvore balançando, as folhas da árvore balançando por causa do vento, você não vê o vento, só vê as folhas balançando. E, mas é porque passa um vento ali e faz aquilo balançar. Então, da mesma forma, a gente vê animais se comportando. E imagina, tem um vento ali que bate nos animais e faz eles se comportar, mas um vento que vem de dentro, né, através da respiração. Então, a palavra espírito passou a significar isso, aquilo que move um corpo. Espírito é isso, é aquilo que move um corpo. E a origem vem de vento mesmo, né? Bem, então nesse sentido é um espírito. Alguma coisa move o corpo humano. Mas qual que é a natureza dessa coisa que move o corpo humano? Bem, sei lá, né? Pode ser orgânica, pode ser cerebral, espiritual.
instintiva, biológica, genética, ou então uma coisa que a gente não sabe ainda o que o inconsciente, né? Deus, sabe-se lá, mas tem um troço aí que faz o animal humano a entrar em repetição. Uma coisa que não é humana. É, 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 tem algo. O elemento X do Chorumelas, né, que não gosta de falar em Deus, ele gosta de falar o X. Então tem um X, tem uma coisa que faz o ser humano se movimentar. E que o ser humano não tem controle sobre ela. E isso é importante. Né? O ser humano não tem controle sobre isso, que começa a movimentação humana, que começa a repetição humana. E isso é até hoje. De certa forma, é até hoje. O grande, o grande avanço da psicanálise, né? O grande conhecimento que a psicanálise trouxe para o século XX, e o Freud deixou isso bem claro, foi dizer o seguinte: o, o, o ser humano, o ego, o eu, né? O ser humano não é dono da sua casa. O que significa isso? Que aquilo que nós chamamos de eu não é dono da nossa alma. Nós somos marionetes de instintos, de pulsões, de discursos sociais. E isso no século XX inteiro a psicologia provou isso. Durante todo o século XX, século XXI, isso aí está mais do que confirmado. Nós não somos senhor da nossa casa, nós não somos senhor da nossa vida. É por isso que eu fico assim, um pouco assustado quando eu vejo algumas pessoas, até pessoas com formação acadêmica, com pós-doutorado, falando coisas do tipo a razão humana, pensamento crítico. Eu tenho pensamento crítico. Besteira. Besteira. A psicologia do século XX inteira mostra que nenhum ser humano tem pensamento crítico. Nenhum ser humano tem razão. Essa ideia de que o ser humano tem dentro de si uma coisa chamada razão, isso é falso. Isso é falso. Tanto que o iluminismo surgiu falando isso. O ser humano possui dentro dele uma razão capaz de desvendar os mistérios do mundo. Então vamos fazer ciência, vamos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e construir o século XX, que é o século mais violento da história humana. E no século XX teve o nazismo, teve o comunismo, aquela quantidade de atividades totalmente irracionais. Por quê? Porque o ser humano não é senhor de sua casa. O ser humano é uma marionete de forças que ele desconhece. Ele tem um pouquinho de razão, um pouquinho de liberdade. Mas essa questão sobre o pensamento crítico eu falo depois. Mas o que a psicologia provou no século XX, a grande contribuição da psicanálise foi mostrar, durante todo o século XX, até hoje, isso ninguém falou outra coisa, nenhuma pesquisa mostra que não é assim. O que tudo mostra é que o ser humano não é senhor da sua alma, não é senhor de sua vida. Tem forças que nós não sabemos bem quais são, ou seja, espíritos, que fazem o ser humano se movimentar e que não estão subordinadas à nossa razão. Pelo contrário, ela manda na nossa razão. E tem um processo psicológico que é importante, que se chama racionalização. O ser humano tem tendência de racionalizar esses impulsos internos. Então, o sujeito é escravo de um discurso e ele faz uma racionalização em que ele fala assim: eu acredito nisso porque eu pensei, refleti e cheguei nessa conclusão. Isso é falso. Ele acredita naquilo que acredita. Ele age daquele jeito porque está agindo daquele jeito. E mesmo que ele dê explicações racionais, falando o porquê do que ele está fazendo aquilo, por que ele vota em fulano de tal, por que ele é cristão, por que ele é ateu,
Mesmo que ele dê todas as razões, isso não passa de racionalizações. Ou seja, tem uma força que empurra ele para esse lugar e ele racionaliza como se ele fosse senhor da vida dele. Isso é falso. Totalmente falso. Se alguém acredita nisso, está iludido. Está muito iludido. E estou falando isso não é do ponto de vista religioso, não, do ponto de vista da ciência. O século XX inteiro mostrou isso. Tudo quanto é tipo de pesquisa mostrou isso. Mas não é só século XX, não. Toda a história humana, o ser humano sempre percebeu que ele é um joguete na mão dos deuses. Em toda história, em toda civilização, o ser humano percebe, existem forças que mandam em mim, e eu não conheço essas forças. E, geralmente, essas forças recebem o nome de deuses. Os deuses mandam em mim o karma, eu estou repetindo um karma que foi construído na vida passada, e que eu sou escravo desse karma, tenho que me libertar dele, ou é o destino que está moldando a minha vida, ou são os deuses que estão me conduzindo. Por exemplo, por que alguém acredita em Deus, acredita em Cristo? O cristianismo é bem claro, por graça divina. Por que alguém é cristão? Por graça divina, porque Deus deu uma graça a ele passou a ser cristão. Não é um processo de procura racional. É um erro achar que nós somos donos da nossa alma. Mas sobre essa questão específica eu falo depois, mas isso aí já está confirmado até não aguentar mais. Então, quando eu vejo na internet pessoas falando assim, vamos sair da caixinha religiosa, usando nossa razão, nosso pensamento crítico, eu fico, oh, meu Deus do céu, onde esse cara está? Que século que esse cara está vivendo? Só? Vamos sair da Matrix, é só ter um pensamento crítico que a gente sai disso aí. Que século que esse cara está vivendo? Vamos sair do domínio da religião, sair do domínio da teologia. Esse cara está vivendo, esse cara está totalmente por fora de tudo. Totalmente por fora de tudo. Tem muita gente que fala isso na internet. Agora, é claro que a pessoa, quando vai falar alguma coisa, ela tem que contextualizar e a linguagem não tendo como ser precisa, então ela usa metáforas de forma rápida. Tem gente que tem consciência disso que eu estou dizendo, mas usa metáfora rápida e acaba falando coisas desse tipo, mas a pessoa sabe o que ela está falando. Mas deixar isso de lado, voltar para os ritos. Então, existem forças desconhecidas que levam o ser humano a ter comportamentos repetitivos. Esses comportamentos começam a variar, a mudar no decorrer dos séculos. A voz humana, o som humano faz parte desse comportamento repetitivo. Nessa repetição de sons é criada a linguagem, associado a desenhos, que também são repetitivos. Os desenhos aparecem antes da linguagem, e depois sons são atribuídos aos desenhos. Os desenhos são estilizados, viram letras, sons são atribuídos às letras, e por um processo misterioso, as letras, a linguagem passa a fazer sentido para o ser humano. Como que isso acontece é mistério ainda, não se sabe ao certo como que o ser humano desenvolveu, o ser humano não, o animal humano desenvolveu a linguagem a partir dos ritos, a partir dos ritos. Mas como exatamente não se sabe, não se sabe. E como exatamente a linguagem funciona também não se sabe. Então o ser humano vai repetindo, o animal humano entra nesse ciclo de repetição, até que, por fim, quando desenvolve a linguagem, parece que a primeira manifestação escrita da linguagem são as leis. Eu posso estar enganado, mas eu creio que pelo menos uma das primeiras são as leis, o que pode ou não ser feito. Mas antes da linguagem escrita, tem uma linguagem oral. A linguagem como história, ela surge nos rituais e surge entrelaçada com os rituais. O ser humano já está há décadas, como se diz, há dezenas de milhares de anos repetindo gestos e sons até surgir a linguagem articulada
que está totalmente em relação aos rituais, relacionado com rituais. As histórias que surgem, ou seja, os mitos, estão relacionados com os rituais. Então não tem essa história de que primeiro surge o mito, depois o ritual é uma encenação do mito. Isso é falso. Pela antropologia atual, pela história, vai por tudo. Isso é falso. Eu estou falando que isso é falso, não é conclusão minha, não. Não é porque eu, na minha genialidade, pesquisei e descobri que é falso. Não é isso, não. Eu estou baseado em vários livros que eu li sobre o assunto e todo mundo faz pesquisa de campo e que tem descrição desse assunto, geralmente na antropologia, mas em outras áreas também. Todos eles estão falando a mesma coisa. Já tem mais de um século, está todo mundo falando a mesma coisa. Então, eu estou dizendo isso baseado nesses estudos, né? Se no futuro mudar alguma coisa, aí muda. Mas atualmente o que se sabe é isso. Depois de dezenas de milhares de anos de repetição ritual, surgem histórias que estão relacionadas com a repetição ritual. E continua assim por muito tempo. Isso vai sendo transmitido pela linguagem oral. Por exemplo, você pega o livro dos Vedas, que é o livro da religiosidade hindu. É um livro sacerdotal. Aquilo era repetido, decorado e transmitido de uma geração para outra. Só foi escrito bem depois. Os livros sagrados da humanidade levam muito tempo para ser escrito. Fica milhares de anos, aí vamos voltar, dezenas de milhares de anos, repetição ritual, até formar uma linguagem articulada de mitos que estão relacionados com os ritos. E milhares de anos para colocar isso no papel. Leva milhares de anos. E os sacerdotes, eles gravam isso com a memória. A memória humana é fantástica. Eu conheci uma pessoa que sabe a Bíblia de latim toda de cor. Tem brahmanes até hoje que conhecem os Vedas, e os Vedas é um calhamaço de uma grossura. Eu tenho ele aqui em casa, deixa eu ver se está por aqui. Bem, são dois calhamaços imensos, né? São 4 livros. Não, são 4 livros, os que eu tenho estão em três volumes. 4 livros em 3 volumes, imensos. E o pessoal decorava aquilo ali. Então, por isso que também eu acho engraçado quando alguém fala assim que na tradição cristã, antes de registrar os evangelhos por escrito, o pessoal foi contando aquela história e foi assim, quem conta um conto aumenta um ponto, ou então a metáfora do telefone sem fio. Isso aí não tem nada a ver. Tudo besteira. O pessoal, a memória humana, a melhor forma de treinar a memória humana é memorizando. E hoje, atualmente, ninguém memoriza nada, né? E até na Idade Média tinha discussões que levavam horas, 2 filósofos discutindo durante 3, 4, 5 horas, e não tinha como copiar aquilo de imediato, porque os alunos tinham tábuas é igual um quadro negro com giz, né? Então eles iam na aula, copiava a aula no quadro, decorava para no outro dia poder apagar o quadro e fazer as novas anotações. Então eles tinham uma memória muito boa. Então tem 2 filósofos que começam a debater e durante 5 horas, depois que acaba os alunos vão e escrevem. Escreviam tudo, 5 horas ouvindo. Imagina você escutando uma palestra durante 5 horas e depois lembrar de tudo. Memória antiga é assim, gente. O povo de tradição oral é assim. Então, em 100 anos, ninguém esquece nada, não. O evangelho podia ter sido escrito no ano 300, que era capaz de ter uma repetição precisa do que estava sendo dito. Os evangelhos em si, não, porque quando essas populações que dão ênfase à linguagem oral, tem uma tradição oral, eles não ligam muito para escrito, não. Escrito não serve para muita coisa, não. Então, quando eles vão escrever, geralmente eles comentam, né? Então, se alguém vai fazer uma pregação, primeiro faz o que ele decorou.
Depois de falar o que ele decorou, ele comenta aquilo que ele decorou de acordo com o público. Os evangelhos é algo desse tipo. Só que o sujeito, no lugar de escrever aquilo que ele decorou, ele escreve o comentário dele de acordo com o público. O Lucas, por exemplo, escreveu um texto para Timóteo, o Evangelho de Lucas. Ele escreveu de acordo com. Ele pensou assim: vai ser bom para Timóteo ouvir isso aqui. E não aquilo que ele tinha decorado, aquilo que ele sabia de cor. E mais tarde tem acréscimos, o que não é nenhum jogo sujo, não tinha nota de rodapé, não existia isso, não existia direitos autorais. Então, o sujeito escrever um livro, a nota de rodapé está no meio do livro, é isso que é chamado de acréscimo posterior, né? Então, essas argumentações são bem ridículas, essas são que falam, sabe, os evangelhos foram escritos em 130, tinha passado muito tempo, besteira. No ano 150, todo cristão sabia a vida de Jesus de cor, do jeito que tinha sido transmitido, sabia os ensinamentos do jeito que tinha sido transmitido. Em parte, pelo menos, né, porque ele não dava muito valor, não colocaram no papel, porque não dava muito valor para papel. O importante era repetir, o importante era a tradição oral, mas vamos deixar esse assunto de lado, depois eu volto para ele em outro vídeo. Voltando aos mitos, os mitos, antes de ser registrados, eles já estavam sendo repetidos há muito tempo, vinculados aos rituais. E aí eu citei o exemplo dos Vedas. Alguns falam Vedas, outros Vedas, são livros sagrados dos hindus. Aquele livro é um livro sacerdotal, é um livro para ritual. Aquele livro era pronunciado de cor, não era escrito, era pronunciado de cor enquanto vários rituais eram feitos. Então, os mitos e as histórias estão vinculadas a rituais, a gesticulação humana. Da mesma forma, os escritos sagrados dos persas, que depois vai ser recolhido no Avesta, são escritos sacerdotais. Aliás, antes de serem escritos sacerdotais, são poemas sacerdotais que são recitados quando os rituais são feitos. No paganismo é a mesma coisa, tanto na religiosidade grega, egípcia, romana, tem toda uma mitologia que é decorada, não é colocada por escrita, ela é decorada e ela é pronunciada quando os ritos são realizados. Então, os mitos, eles são entrelaçados com a repetição do corpo humano, do corpo do animal humano. Com o passar do tempo, e é melodioso, porque são repetidos, então são cantos. Os mitos são cantos, são poesias. Mas num determinado momento da história tem gente que registra. Por exemplo, os hinos de Homero, que deram origem à Ilíada e à Odisseia, eles foram decorados e transmitidos pela tradição oral durante vários anos, até que um neguinho lá resolveu colocar no papel. Não sei por que resolveu colocar no papel, nem sei quem foi. Mas os gregos têm uma história peculiar, né? Depois começa a surgir poetas gregos que começam a colocar tudo aquilo ali no papel. E começa a fazer uma interferência, mas essa interferência eu falo daqui a pouco. Os Vedas, por exemplo, por que eles foram registrados por volta de 700 a.C.? Ninguém nem sabe quando começou os Vedas, acredita que foi antes de 5.000 a.C., né? 5.000 a.C., mais ou menos, já tinha repetições míticas. Foi registrado porque a cultura bramânica, dos brahmanes, dos sacerdotes hindus, estava acabando. Aquele sistema feudal estava acabando, estava desmoronando. Então, diante disso, se olha para aquela situação, uma quantidade cada vez menor de sacerdotes, e se percebe isso aqui vai acabar. Então, vão registrar isso no papel. Os Vedas, tem pouca gente que sabe disso, mas o sânscrito é uma língua artificial.
Ninguém nunca falou em sânscrito. Sânscrito, ninguém conversava em sânscrito. Os sacerdotes inventaram o sânscrito para registrar os Vedas. Não existia nem letra para registrar aquilo lá. Elas foram inventadas, o alfabeto sânscrito, que é o Devanagari, ele foi inventado para registrar os Vedas. Eles não tinham nem como registrar aquilo, não. Inventaram, então, o sânscrito. O sânscrito é uma língua artificial que foi feita para registrar os Vedas, mas é uma língua artificial baseada em línguas que já existiam, que não se sabe muito bem quais são as línguas. O Pali é a mesma coisa. Os escritos budistas também, o Pali também é uma língua artificial, foi inventada para registrar os escritos budistas. Ninguém conversava em Pali. Pali não é uma língua de pessoas conversarem na rua, era uma língua só de registro. No caso do budismo, já é um período mais recente da história, então já entra o processo da razão humana, já entra com peso. No caso dos Vedas, ainda não. No caso da mitologia, ou seja, dos textos religiosos do paganismo, dos textos religiosos dos persas, aquilo ali é música. Como é som repetitivo, é música, é poesia. E aquilo ali tudo é repetido enquanto o ritual está sendo feito. Sem ritual, aquilo está totalmente desprovido de valor. Alguém compreender hoje uma mitologia sem saber quais eram os rituais é uma compreensão incompleta. Para compreender bem o que uma mitologia significa, é necessário ver o ritual que está sendo feito. Isso é possível ainda de ser observado hoje na Índia, na religião de Zaratustra, no masdeísmo. Mas é difícil. Né? Mitologia grega se perdeu. Quais eram os rituais que eram feitos enquanto aquilo lá estava sendo pronunciado? Se perdeu. Então, o que sobrou foram textos que foram escritos. No caso dos Vedas, foram escritos porque ia acabar. O Avesta é a mesma coisa. Né? Tem uma parte do Avesta que foi escrito porque aquilo se formou um império, o pessoal não tinha nada para fazer, ficava coçando o saco, e aí resolveu escrever. Mas quem pega esses escritos percebe nitidamente que é uma poesia. Depois, quando chega o Alexandre Magno, destrói aquilo tudo, está totalmente ameaçada aquela cultura, e eles escrevem, coloca por escrito. Mas depois continua a tradição oral. Quando chega o Império Islâmico e também começa a destruir tudo, aí eles voltam a colocar por escrito. Nesse caso não adiantou muito, porque o Império Islâmico acabou com os escritos, né? Mas mesmo assim conseguiram ainda recuperar muita coisa. 1/3 do Avesta, né? 3/4 do Avesta sumiram. 1/3 ainda existe. E existe como? Por memória. O pessoal resgatou tudo de memória. E esse pessoal erra quando eles memorizam durante milênios, não erram. Essa pesquisa feita na Índia, pesquisa feita até no começo do século XX, no Oriente Médio, pastores que ainda sabiam uma penca de textos de cor, tanto do islamismo quanto do judaísmo, do cristianismo. As variações vêm nas parábolas. A parábola cada um conta de um jeito, mas textos eram todos decorados. Mas aí já está num período mais recente, vamos voltar para trás para falar o que é um mito. Então, um mito surge muito antes de ser registrado no papel. Hoje o que nós chamamos de mito é aquilo que a gente lê no papel, né? Mas é um produto já final, um produto muito posterior. O mito surge entrelaçado com o rito, a partir de uma repetição do comportamento humano, uma repetição gestual, uma repetição sonora, que dá origem a uma linguagem rítmica, musical, poética. No islamismo, isso ainda é possível de ver. O Alcorão é um livro cantado, né? É um tipo de poesia, o Alcorão. Ainda no islamismo, ainda guarda esse resquício, que
Mas ali eles já estavam escrevendo o Alcorão enquanto ele era pronunciado pelo profeta de uma forma específica. Aí já é um caso mais recente, tem suas especificidades. Mas que força é essa que leva o animal humano a fazer repetições de gestos, de sons, até formar aquela história que é o mito? No passado se imaginava que o ritual era uma encenação do mito, e que o mito conta uma história que existe antes da origem dos tempos. Então o ritual era a encenação do mito. Hoje já se sabe que não. Ou melhor, o ritual é a encenação do mito. Hoje já se sabe que não. O mito vem depois, está entrelaçado com o ritual, e, de certa forma, o ritual é uma encenação do mito, mas é porque o mito surge depois, mas está entrelaçado ali, como se fosse uma coisa tão ligada que parece de fato que o rito está encenando o mito. O rito está encenando o mito. O mito está expressando em cânticos, em poesia, aquilo que está sendo feito nos gestos. E aí vem a pergunta: quem que foi, que merda que é essa que fez o ser humano, o animal humano, começar a se repetir tantas vezes até surgir um mito? Que força que é essa? A gente fala, foi o ser humano. Não, gente, não foi ser humano, nem existia ser humano. Por isso que eu estou falando animal humano o tempo todo. Porque a concepção de ser humano só surge depois. Quando a linguagem já está bem estabelecida, um sujeito chega, que eu não sei quem foi, chega lá e fala assim: eu sou um ser humano. O pessoal da minha tribo é ser humano. O resto não. Né? O resto é igual aquele filme, Um Homem Chamado Cavalo. Não sei se esse filme é bacana. Um filme de um antropólogo que vai na América, uma tribo captura o cara. Mas o cara não sabe falar a linguagem dos índios. Então os índios olham para ele e falam: isso aí não é ser humano, não. Isso aí é um bicho. E que bicho que é esse? Aí olharam para ele, deve ser um cavalo. E passaram a chamar, designá-lo pela mesma palavra que designava o cavalo. E aí o chefe da tribo dá esse antropólogo de presente para a mãe dele. Fala: aqui, mãe, toma esse cavalo para você. E a mulher trata ele como um cavalo, coloca o mantimento nas costas dele, sai puxando ele por corda para ele levar o mantimento. Depois que ele aprende a falar a língua dos índios, aí os índios desconfiam, acho que isso não é cavalo não, acho que isso é ser humano. Aí ele tem que passar por um ritual de iniciação um pouco doloroso. Quem assistiu o filme deve lembrar disso. Quem não assistiu, assiste. Esse filme deve ter até de graça no YouTube. Aí ele passa por um ritual de iniciação e vira ser humano. Mas no passado não tinha ser humano, não. Tinha animal repetindo gestos, até surgir a linguagem. Aí alguém falou assim: eu sou um ser humano e o pessoal da minha tribo é ser humano também. E o resto? O resto não é ser humano, não. O resto é cavalo, o resto é animal. O ser humano é só a gente. E isso durante muito tempo foi assim. Os gregos, durante um período, consideravam assim: nós somos seres humanos, os outros povos não. Os outros povos são outra coisa. Não é nem povo, não. Os outros animais são um tipo diferente de cachorro. Não tem, parece com ser humano, mas não é não. Depois a concepção de ser humano foi se universalizando. E a partir daí é aplicado ao próprio animal humano. Aí surge o ser humano. Então não é o ser humano que inventa o mito, é o contrário, gente. É o mito que inventa o ser humano. O ser humano vem depois. Todas as histórias de deuses vieram antes. O ser humano inventa deuses por um motivo muito simples. Não existia ser humano naquela época. Existia um animal que repetia gesto, repetia palavras. Era isso que existia. Né? Então, como que aquele animal humano inventou os deuses? Não inventou coisíssima nenhuma. Tinha forças que nós não sabemos quais eram essas forças, que alguém pode chamar de Deus, pode chamar de deuses, pode falar que são arquétipos do inconsciente coletivo, ou é uma mistura disso tudo, né? Tem uma origem orgânica, uma origem
instintiva, uma origem espiritual, sei lá. Mas tem uma força que faz o animal humano repetir até formar a linguagem. Isso leva dezenas de milhares de anos, até que no momento um sujeito percebe assim, eu sou um ser humano. Quem que inventou o ser humano? Foi essa repetição toda, durante dezenas de milhares de anos. E quem que inventou essa repetição? Não se sabe. Foi um vento, foi um espírito que colocou o animal humano para se repetir até surgir a linguagem, até surgir a ideia de ser humano. Então a ideia de que os seres humanos inventam os deuses é falsa. A ideia de que os seres humanos inventam mitos também é falso. Pelo contrário, os seres humanos são invenções dos mitos, são invenções dos deuses, são invenções dos espíritos, são invenções desses rituais, invenções daquilo que coloca o ser humano para se repetir, o animal humano para se repetir nos rituais. E aos poucos desenvolver linguagem até que aparece um iluminado e fala assim, nós somos seres humanos. E mesmo assim não tem ainda a noção de eu. A noção de eu ainda leva muito tempo para surgir. Santo Agostinho, creio que foi um dos primeiros, ou o primeiro sujeito que falou eu. Na vida da humanidade, ele escreve Confissões, e Confissões é a conversa dele com Deus. Ele fala assim, eu converso com Deus. Então a ideia de um eu também surge muito tempo depois. Primeiro surge a ideia de ser humano, depois a ideia de eu. E essa história de razão humana, do ser humano poder se intrometer na história, também leva muito tempo para surgir, muito tempo. Os primórdios não era assim, não. Por exemplo, voltando no Gênesis, que eu comentei em outros vídeos, ali tem uma tradição sacerdotal que começa a colocar por escrito a história, começa a colocar um texto por escrito. Ali já tem um ser humano intervindo com a vontade dele em um escrito, Os gregos também, por volta de 500, 600 a.C., também começaram a trabalhar aqueles mitos fazendo teatro. Isso também é um tipo de ritual. Mas aí já tem um trabalho humano começando a modificar aquelas histórias. Mas isso depois de milhares, dezenas de milhares de anos de repetição. Então, primeiro, o ser humano não inventou mito. Pelo contrário, o mito inventou o ser humano. Segundo, o ser humano não inventou os deuses. Deuses não são invenções humanas, é o contrário. O ser humano é que são invenção dos deuses. Ou dessa força repetitiva, desse espírito que leva o ser humano a se repetir até não aguentar mais, né? Quer dizer, até hoje. Agora, esses mitos, eles relatam histórias que estão relacionadas ao princípio dos tempos e que aparecem nos ritos. Mito e rito estão entrelaçados. E essas histórias são histórias atemporais, são antes da formação do mundo, antes da formação do tempo humano, e conta a formação do tempo humano. É isso que é um mito. Depois desse período não tem mito mais não. Quando um sacerdote, depois do exílio da Babilônia, resolve escrever um texto, aquilo não é mito mais não, gente. Aquilo é outra coisa. Pode se aproveitar de material mítico, mas aquilo é outra coisa. Quando um neguinho fala assim, ó, Jesus viveu na época de Tibério, não é mito mais não. O mito está falando do que aconteceu antes da origem dos tempos. Quando alguém fala Jesus viveu no ano tal, já não é mito mais não, é história. Depois dos mitos ainda vem a epopeia. A epopeia são narrativas do surgimento de uma cultura específica. Quando as epopeias surgem, o ser humano, nem sei se tem ser humano, não tem. Quando as epopeias surgem, já existe a ideia de ser humano. Mas o ser humano ainda é submetido aos semideuses ou aos grandes heróis. Naquele momento ali, então depois dos mitos ainda tem as epopeias. Então falar que Jesus é um mito,
Puta que pariu. Isso é um pensamento que vem. Na série que eu estou fazendo sobre Jesus mítico, eu falo de onde vem esse pensamento, né? Vamos acabar o vídeo por aqui, depois eu continuo. Então, em primeiro lugar, né, mitos são narrativas que falam do início dos tempos antes do tempo humano. Quando o tempo humano começa a surgir, nós temos as epopeias. Quando um sacerdote, depois do exílio da Babilônia, escreve um texto, aquilo não é mito mais, não. Quando alguém vai falar a vida de Jesus, aquilo também não é mito mais, não. E a ideia de que mito é uma ilusão, mito é uma besteira, isso aí o cara tem que ter pouquíssima cultura para pensar assim. O cara não tem cultura nenhuma, não tem a menor ideia do que está falando. O mito nos criou, é isso. Então, como assim é uma besteira? Nós somos feitos de mitos, né? Nós somos feitos a partir de repetições incontáveis que geram a linguagem que continua de forma milênios sendo repetida antes de ser escrita. É isso que forma a sociedade humana. Depois de muito tempo, o animal humano fala: eu sou um ser humano. E é depois de muito tempo que o animal humano, aí já ser humano, fala eu. Aliás, eu sou um ser humano, não. Primeiro ele fala assim: pessoal dessa tribo aqui é ser humano. Depois é que surge a ideia de um eu. Então, falar assim: o ser humano inventou os deuses. Quem fala isso aí está vivendo no século XVII, século XVIII, não tem a menor ideia do que está falando. Ser humano não inventou deuses, não inventou mitos, é o contrário. São deuses, mitos e coisas que a gente nem sabe direito o que são, é que inventaram o ser humano. Então, quando alguém acredita que o ser humano é o Deus é inventado por um ser humano besta, né, supersticioso, assim, tem um trovão, aí o ser humano fala assim: olha só, deve ser um Deus que está peidando lá no céu, é o Deus dos peidos. Né? E aí, ele, na superstição dele, ele explica a natureza através de uma superstição qualquer. Besteira. Pessoal, não tinha esse pensamento científico de tentar buscar as causas dos efeitos naturais. Não tinha esse pensamento, não. Os deuses surgem antes da concepção de ser humano. Então, a ideia de que são pessoas supersticiosas que inventam os deuses, ou então, pior ainda, são sacerdotes que inventam os deuses para tirar vantagem do povo. Isso é pior ainda. Não tem nada a ver com nada. Tem um neguinho que fala, tem um sujeito, não sei quem foi, que diz que a religião nasce quando o primeiro picareta da história conta uma mentira e um nego acredita. Não, na frase não é bem essa não, mas é quando o primeiro sujeito conta uma mentira para dominar o outro e o outro acredita e obedece. Aí nasce o sacerdote, o fiel e a religião. Totalmente errado. A religião, que é esse conjunto simbólico, formado por ritos e mitos, surge de forma espontânea. O ser humano é fruto da religião, não é a religião que forma o ser humano, não. Se alguém duvida disso, é só formar uma religião, isso é um desafio. A religião é construtora de mundos. Né? Você tem a construção da cristandade, por exemplo. Se é ser humano que constrói mundos e não a religião, então constrói aí um mundo. É um desafio para alguém. Escreve um texto construtor de mundos. Tentaram construir a União Soviética, levou 70 anos, que troço caiu depois de uma mortandade gigantesca. Tentaram construir o Terceiro Reich, né, o Terceiro Reino, que a porcaria alemã lá, alemã austríaca, também levou quanto tempo? Lá 20 anos, 30 anos, também caiu. O ser humano não tem capacidade para isso, não. A religião é construtora de mundos e construtora da própria concepção de ser humano. Não é o inverso, não. Tem que ser muito panguá para achar que o ser humano inventou Deus ou inventou Deus. Ou então a pessoa que tem, a pessoa jovem, né? A pessoa jovem, ela tem pouco estudo. Não tem problema nenhum.
até os 30 anos, assim, talvez. Assim, no Brasil, até os 30 anos, né? Em países civilizados do passado, até os 20 e poucos. Mas atualmente, alguém pensar que o ser humano inventou Deus até os 30 anos é desculpável aqui no Brasil. Esse pensamento de que a religião é superstição, que a religião, os deuses são inventados por pessoas supersticiosas, isso surge no iluminismo, mas já está derrubado, está derrubado há muito tempo. Nada na ciência indica isso. Pelo contrário, como eu estou dizendo aqui, eu estou baseado na antropologia, na ciência do século XX. Agora, os negacionistas da ciência vão dizer que não, que é o ser humano que inventa Deus, que religião é exploração, seita é exploração, religião não. Religião é construtora de sociedade. Então, continua explicando o que é um mito depois, em outro vídeo.